Falou sim, Emanuel. Boa noite para os amigos ligados aqui na turma do bate-bola, 6h40 confirmando. Tem muita coisa, eu vou mandar daqui a pouco pro Léo Figueiredo, porque tá difícil até de imaginar o que vai fazer o técnico Felipe Conceição. Primeiro eu quero informar que o Cruzeiro fez testes de Covid-19 para este jogo com o Tombense e para domingo contra o Boa Esporte, e todos os resultados negativos. Cruzeiro teve aí alguns dias o Vitor Eudes, goleiro, testando para Covid-19, mas tá bem o Vitor Eudes, em breve vai voltar cumprindo aquele período de isolamento, a quarentena, e agora nenhum contaminado na Toca da Raposa 2, entre jogadores, comissão técnica e dirigentes para este jogo contra o Tombense. E depois já tem a viagem na sexta-feira para Varginha, porque no domingo tem o duelo contra o Boa Esporte. Sobre as dúvidas do Felipe Conceição. Primeiro, o Marcelo Moreno, ele deve ficar fora desse jogo contra o Tombense. No máximo vai para o banco. O Marcelo Moreno ontem estava em Guayaquil, no Equador, pro amistoso da Bolívia contra a seleção do Equador. O Equador venceu por 2-1. Marcelo Moreno desta vez passou em branco. E a logística para a volta é a seguinte: Guayaquil, Panamá, Bolívia. Na Bolívia ele faz o teste de Covid-19 e só depois é liberado para vir a Belo Horizonte. Então ele tem uma previsão de chegada para amanhã, no final do dia, ou para quinta-feira, o dia do jogo. Então ele não vai treinar nenhum dia deste período que teve o Cruzeiro, porque logo depois do clássico com a América ele viajou para o Chile para se apresentar à seleção da Bolívia. Então tô riscando o Marcelo Moreno aí dos titulares, pelo menos. Acho que não deve ficar nem no banco, já que não treinou este período inteiro. Com isso já surge ali a primeira dúvida, e pode pintar o Rafael Sobis de volta neste comando de ataque, ou então o Thiago. Fábio, Cáceres, Ramon, Manuel tá de volta na vaga do Brock. Aí o Ramon vai pro lado esquerdo da defesa, o Manuel pro lado direito, e na esquerda o Alan Ruschel, porque o Matheus Pereira também cumpre suspensão. Aí do meio pra frente, Léo Figueiredo, o Felipe Conceição testou quase que todo mundo nos últimos dias. Adriano ou Matheus Neres, Matheus Barbosa ou Jadson, Marcinho ou Claudinho, Marco Antônio correndo por fora. Muita gente quer ver o Marco Antônio. Será que vai ser pelo menos relacionado? Fica também esta interrogação. Ayrton, Bruno José, William Potker, Felipe Augusto e o Rafael Sobis talvez comandando o ataque. Então, por isso, ali dos volantes, meias e atacantes, é dúvida para tudo quanto é lado. Agora, Léo Figueiredo, quando a gente postou que o Rafael Sobis pode começar na vaga do Marcelo Moreno, impressionante a aceitação para o nome do Rafael Sobis. Eu até recebi muita mensagem: como que o Sobis é reserva nesse time? O Rafael Sobis não pode ser reserva nesse time. E aí, Léo Figueiredo, pode ou não pode? Boa noite. Boa noite, Samuel. Pode sim ser titular o Rafael Sobis. Eu diria que nesse momento, e com essa dúvida sobre Moreno, deve. A única questão é que o Sobis fique um pouco mais próximo da área. Eu não sei se é um comportamento do próprio Rafael Sobis, que sabe jogar muito mais do que o Marcelo Moreno, então por isso ele sai mais da área. Já jogou como um segundo atacante, muitas vezes já jogou até como um meio-campista, na ligação ali, o Rafael Sobis, durante sua carreira. Ele sai muito da área para fazer pivô, para buscar tabelas. Isso faz com que o time flua. Isso é bom, não é ruim. Só que muitas vezes o Sobis sai demais para a área e fica faltando alguém lá dentro. Se o Sobis sai para fazer a jogada, o Ayrton, o Potker, o Felipe Augusto, o Bruno José, quem estiver jogando pelos lados tem que entrar para fazer a função de centroavante. Então o Felipe Conceição precisa acertar muito bem esse posicionamento com o Sobis, se é ele que está saindo procurando espaço ou se é o treinador que pede que ele faça essa função. E sobre as outras dúvidas, Samuca, sendo bem sincero, eu não tenho muita dúvida perto do que eu vi nesse início de temporada 2021, não. O Adriano seria o primeiro volante, o Barbosa jogaria no lugar do Jadson, isso sem nenhuma dúvida, e entre Claudinho e Marcinho, que eu ainda espero ver mais, porque o Marcinho acabou de chegar e o Claudinho está tendo oportunidades agora,
eu tenho gostado mais do Claudinho. Se for para jogar um ou outro, eu gosto mais do Claudinho. Mas aí é uma questão de opinião e vai de fase, de quem tá no treinamento. Ou então ele surpreende todo mundo, né, Samuel? E coloca 2 meias, abre mão de jogar com 3 volantes. Você acha que alguma coisa assim pode acontecer ou desse susto no Morro? Pode ser que sim. Vamos ver. Tudo tá no campo da possibilidade. Como eu disse, o Felipe Conceição, aliás, ele gosta o seguinte, que todos ou quase todos do elenco, que em algum momento daquele trabalho tático que ele monta ali o time considerado titular, que vários participem das jogadas, até para todo mundo saber qual que é a ideia que ele gosta, como que é o estilo do Cruzeiro atacando, como que é a ideia de tentar criar superioridade pelos lados. Então ele vem trabalhando isso e para a turma compreender também esse estilo de jogo do Felipe Conceição. Então tá testando todo mundo. Vamos ver se amanhã dá uma clareada na última atividade. Tem o treino pela manhã e depois é a concentração, já que a partida é na quinta-feira, 4h. Isso mesmo, quinta-feira, 4h, no Mineirão, este compromisso diante do Tombense. O Rômulo, ele ainda, acho que não vai ficar pronto o bid do Rômulo. O Cruzeiro tem que entrar com a papelada, não sei se sai até esta quarta-feira, pouco provável, mas assim que sair, o Rômulo vai estar à disposição do técnico Felipe Conceição. Hoje treinou mais uma vez, normalmente com o grupo na Toca da Raposa 2. Uma outra informação que a gente trouxe ontem aqui na turma do bate-bola e avançando nesta apuração, o grande Venê Casagrande, lá do Rio de Janeiro, também falou sobre isso. O volante Ronaldo, do Flamengo, ele dificilmente deve vir para o Cruzeiro. O nome até agrada a diretoria do Cruzeiro, mas quando o Cruzeiro foi consultar a situação do Ronaldo, que esteve emprestado por último no Bahia, tem contrato até junho com o Flamengo, deve rescindir talvez, mas aí a pedida foi considerada muito alta. O staff do Ronaldo disse que ele quer aí um salário na casa de R$180 mil para fechar com alguma equipe, que tem outros clubes de Série A monitorando a situação e tem também do exterior. Então o destino do Ronaldo deve ser longe da Toca da Raposa 2. Se mudar a ideia do Ronaldo, do staff, aí o Cruzeiro topa sentar para conversar. É um volante novo ainda e considerado de potencial, mas para pagar esse valor aí, o Cruzeiro não vai animar neste momento. O clube segue monitorando outras opções e para volante também trouxe há pouco o Rômulo, que vai jogar neste setor na Toca da Raposa 2. Uma outra indefinição também, o Ariel Cabral. Ele ainda não começou a treinar na Toca. O Cabral estava emprestado ao Goiás, foi rebaixado com o Goiás, esteve nos últimos dias na Argentina, ganhou um período aí de descanso e ele voltou no final de semana, está aguardando essa questão de Covid-19 para retornar aos treinos e não se sabe se vai ser aproveitado ou não pelo técnico Felipe Conceição. É uma incógnita o futuro do jogador neste momento. O Ariel, que renovou até janeiro de 2022, nesta renovação aí ele deu uma reduzida considerável no salário, porque ele tinha contrato até o final de 2020 e um acordo que tinha que ser prorrogado em agosto do ano passado. Então o Cruzeiro estendeu por um período e com uma redução considerável, até que ficou uma economia aí para o clube. Hoje ele ganha dentro daquele teto lá que havia sido estipulado, mas repito, o futuro indefinido do Ariel Cabral. Pra gente caminhar para a reta final, Emanuel, 6h49, duas informações sobre justiça. Uma, a Itatiaia já tinha antecipado há 4, 5 dias. O Cruzeiro hoje oficializou aquela história do Rony, aquele caso do Rony com o Atlético Paranaense, com o Albirex, e o Cruzeiro até informou que na ação foi pedido um valor de $10 milhões. Se o Cruzeiro entra nesse pacote aí, ia sobrar uma punição pesada para o clube. Mas o doutor Breno Tanuri, o advogado, um dos grandes advogados nesta área e defende o clube há um bom tempo nas ações na FIFA,
fez a defesa e o Cruzeiro acabou se livrando de qualquer punição, de qualquer possibilidade de pagar tanto ao Albirex, ao Atlético Paranaense, ao Rony, enfim. O Cruzeiro estava no meio do bolo e conseguiu escapar. Agora, uma outra situação é do volante Jean. O Jean veio emprestado pelo Palmeiras em março do ano passado e fez 9 jogos com a camisa do Cruzeiro, marcou um gol. Ele até foi bem nos jogos que atuou, só que se machucou lá no jogo contra o CSA. Foi a segunda partida do Ney Franco. O Cruzeiro perdeu para o CSA e aí o Jean teve um problema no joelho, não conseguiu mais atuar. Em outubro veio um comunicado das partes de que o Jean voltaria para o Palmeiras para tratar esta lesão no joelho, passou por cirurgia e que as partes firmaram um acordo porque ele tinha direito de imagem em atraso. O Cruzeiro propôs ao Jean pagar este valor em 24 parcelas de R$40 mil, começando em janeiro. O Cruzeiro não pagou janeiro, não pagou fevereiro, não pagou março. O advogado do Jean mandou um e-mail no dia 23 de março perguntando sobre a situação, se tinha alguma posição na ação que foi na ação de ontem na Justiça Comum, 33ª Vara Civil. O advogado diz que não teve nenhuma resposta e aí não teve outro caminho a não ser procurar ajuizar esta ação, e o valor de causa é de R$1.200.000, mais um processo aí que o Cruzeiro vai ter que lidar na justiça com dívida que não foi cumprida, esta do volante Jean Carneiro.